O ex-presidente Jair Bolsonaro participou por telefone de evento do PL Jovem do Rio de Janeiro. Quando a chamada foi anunciada, os jovens aclamaram Bolsonaro aos gritos de mito. Bolsonaro lembrou que começou na política como vereador no Rio de Janeiro e manifestou sua felicidade por ver que há cada vez mais jovens entrando na política. O ex-presidente disse: "Tem muito jovem entrando na política em todo o Brasil. Fico muito feliz com o futuro deste país nas mãos de pessoas de direita, conservadores, que querem realmente um futuro melhor para todos nós." Bolsonaro recomendou que os jovens aproveitem as oportunidades de aprendizado e os incentivou a entrar para a política, dizendo: "Para que nós possamos decidir o futuro do Brasil e não a esquerda. A direita tem que estar à frente para a gente decidir o futuro do Brasil. O nosso futuro é excepcional desde que nós queiramos tomar a frente." Quando a ligação foi encerrada, os jovens gritaram em coro: "Volta Bolsonaro." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo, marca, a um grupo de pessoas, e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos,
e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Diretamente de Brasília, ele, o cara que... Pode afastar um pouquinho? Isso, deixa duas... tá bom assim, tá ótimo, vocês são os melhores. Esse cara, que é o cara que começou tudo, quando tudo era mato, literalmente. Quando as pessoas iam na internet, no Google, colocava lá o nome lá, Jair Messias Bolsonaro, só tinha notícia ruim, só tinha coisa ruim dele. E aí, essa pessoa entendeu que precisava fazer um trabalho de bastidor. Tem um cara que quer falar comigo. Ih, rapaz! Vou virar aqui, chefe. Ih, rapaz, olha aí, ó. Aí, vocês conhecem esse cara aí? Presidente Bolsonaro, é uma honra muito grande ter o senhor aqui conosco. Uma honra muito grande, a gente quer te ouvir aqui. Fala com a gente aí. É o Pérez Jovem que tá aí? É o quê, presidente? É o Pérez Jovem? Pérez Jovem. Opa! Vou cumprimentar o Satia primeiro, que eu comecei minha vida como vereador no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que ele vai ter uma longa e profícua vida política, com o mesmo problema do que eu tive. Amém. A gente fica feliz também porque tem muito jovem entrando na política por todo o Brasil, começando na Câmara de Vereadores, temos bons deputados estaduais, excelentes federais, também senadores. A gente está muito feliz com o futuro do nosso país nas mãos de pessoas de direita, conservadores, que querem realmente um futuro melhor para todos nós. Então, vocês jovens, não percam essa oportunidade de aprender muita coisa aí, de botar em prática o que eles estão falando, procurar entrar na política para que nós possamos decidir o futuro do Brasil. E não a esquerda, a direita tem que estar à frente para decidir o futuro do Brasil. O nosso futuro é excepcional, desde que nós queiramos realmente tomar dianteira no tudo. Para todos vocês jovens, um abraço a todo mundo, estamos juntos e até a vitória do ano que vem. Falou, presidente. A juventude aqui do Rio de Janeiro tem um recado pra você. É mais ou menos assim, ó. É isso mesmo. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Deus abençoe, presidente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, presidente. Que honra, gente. Que honra maravilhosa receber a ligação do nosso presidente. E agora também, direto de Brasília, queria estar aqui com a gente. Ele que foi o causador de tudo isso, de fazer com que o nome do presidente Bolsonaro aparecesse em evidência e relacionado a boas notícias, boas matérias na internet, começando pelo Google. Esse, Carlos Bolsonaro. Façam barulho aí, pessoal. Fala com a gente, Carluxo. Muito boa tarde, meu irmão. Fala, Satia, tá me ouvindo aí? Perfeitamente. Opa, obrigado pela oportunidade. Pedir, antes de tudo, desculpa aos senhores por não estar aí. Minha família, como alguns dos senhores sabem, agora vão ficar sabendo, ela mora aqui em Brasília, então a minha vida fica dividida entre Rio e Brasília. E para honrar aquilo tudo que a gente defende, a gente acaba abrindo mão, às vezes, de um trabalho presencial para poder
estar perto da família e assim fortalecer os nossos laços, deixando a nossa mensagem. Então, tomando puxão de orelha e querendo ficar perto da minha filha, eu fiquei aqui em Brasília após o ato que ocorreu agora aqui na última semana sobre anistia. Então, já com pedido de desculpas, eu não sei se foi aceito, mas realizado. Tá aceito, meu irmão. Obrigado, Sati. Desejar sorte para os senhores aí do PL Jovem, não só do Rio de Janeiro como nacional, Satier, Vanessa, Bruninha, os deputados aí, Charles Batista, Roberto Monteiro, Douglas Ruas, a Bela, o Carmelo, o grande Chagas Bola, o nosso presidente estadual Bonetti, o nosso deputado Jordi de Niterói, nosso grande guerreiro Sóstenes, o presidente Valdemar e o meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, além de outros aqui como Ingo, o Thiago Medina, o Pablo Almeida, a Júlia de Castro e o Pavanato aí. Então, eu só queria aqui deixar um abraço para você, meu amigo Sati. E a gente se conhece há pouco tempo, mas você chegou de uma maneira grandiosa na Câmara dos Vereadores, representando, sim, a juventude carioca de um jeito totalmente diferente. É uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer melhor quando ela foi no Pânico na TV contar um pouquinho da sua história de vida. Quem não conhece, eu pediria para que procurassem saber melhor quem é esse cara, porque a gente ficar falando dele parece até que a gente está querendo forçar alguma coisa. Mas a história dele, a história de vida dele, eu acho que nos ensina muito, nos deixa muitas mensagens que quem não conhece vai ficar estarrecido e, ao mesmo tempo, extremamente lisonjeado, porque esses estão perante a liderança de um partido liberal, que é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, vai agregar e muito a esse movimento. Parabenizar aqui o presidente Valdemar, porque de um tempo para cá eu tenho visto uma organização do Partido Liberal em diversos estados, com essas formações que a gente está tendo de núcleos, para que possamos, de forma organizada, crescer e deixar a nossa mensagem. Um pouquinho diferente, Sati, do que foi a minha trajetória, mas eu não vou me alongar muito aqui, não. Então, essas palavras iniciais, Sati, para dar o parabéns para vocês. Obrigado, quem sou eu para estar aqui nessa situação, mas do fundo do meu coração. Você é uma grande pessoa, merece tudo de bom, vai ter tudo de bom, junto com essas pessoas que estão aí do seu lado, que hoje eu estou com 42 anos, eu comecei tudo com 18, não por mérito meu, por mérito do meu pai. Eu tive um padrinho que com certeza tenha facilitado muito a minha trajetória, mas depois as coisas tomaram um rumo um pouquinho diferente, onde eu pude agregar um pouco mais. Então, cada um fazendo um pouquinho do seu trabalho. Eu fico aqui orgulhoso de ver que a gente está à frente de jovens, que eu não sou mais, estou com 42 anos, e essas pessoas é que vão nos substituir no futuro. Que bacana esse trabalho, parabéns, Rafael, siga adiante, porque o futuro desse país aqui é brilhante se nós não desistirmos. Carlos, muito obrigado. Você é um gigante que tem nos ajudado, nos ensinado muito aqui. Eu tenho o privilégio de poder ser vereador na cidade do Rio de Janeiro, ao teu lado ali, colando tudo que você faz. Sou igual aquele aluno da escola que cola tudo que tu vota, que cola tudo que tu faz. Obrigado por tudo. Forte abraço, meu irmão. É uma alegria estar com vocês do PL Jovem nessa tarde, e é bom que tem jovens de tudo que é idade. Eu estava vendo aqui meu amigo que já foi deputado comigo, Nalim. Nós já somos jovens depois dos 50. Tem jovem aqui dos 200 e tem um jovem de jovem. E os jovens de ENTA são todos jovens de espírito, então está tudo bem. Nós temos aqui um tempo curto e temos que ouvir 4. Eu estou com a voz um pouco ruim, mas vou tentar basicamente abrir aqui este painel falando do quanto é importante a gente ter consciência deste momento histórico em que a direita vive. Por anos, a esquerda foi considerada quem sabia mobilizar, levar a gente às ruas, e hoje, apesar das ruas ainda continuarem ser importantes no espaço político democrático, hoje nós temos as forças das redes sociais. E como a esquerda ficou analógica, nós da direita ocupamos muito bem este espaço nas redes sociais. Apesar de eu ainda aproveitar painéis como este, é o lugar para ajuste fino
de correções, eu quero abrir falando um pouco das redes sociais, do quanto a gente é efetivo. Entretanto, eu nunca me conformo com nada que eu faço na vida. Eu acho que a gente sempre pode melhorar. E eu sempre observo, na questão da mobilização de redes sociais, uma coisa que a gente precisa melhorar. Obrigado. A gente sabe que toda unanimidade ela é burra. Não existe unanimidade em lugar nenhum, inclusive no mesmo espectro ideológico. Nós somos direita, nós somos conservadores, mas terá um ou outro momento que a gente pode divergir em algum ponto. Uma das coisas que eu acho que ainda nós, como direita, em especial vocês que são do PL Jovem, a gente precisa amadurecer, é entender que roupa suja se lava em casa. E redes sociais é um espaço público político. Eu, de vez em quando, vejo algumas coisas que divergimos e a gente acaba indo discutir esse tipo de coisa em redes sociais, expondo as nossas vísceras. É muito melhor você, ao invés de ir num político de direita, que pensa como a gente 90% das pautas, mas que divergiu em um item, chama ele no Messenger, no inbox, no Messenger, eu estou ultrapassado, não é? Na mensagem privada do Instagram, da rede social que você goste, ao invés de ir lá no comentário, você sendo alguém de direita, porque isso dá engajamento e sobe para quem é de direita, vendo que você, sendo de direita, estaria criticando um colega por uma decisão, um posicionamento que talvez você não gostou. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa ajustar neste novo tempo da comunicação de redes sociais. Um ponto que eu sempre digo que a gente tem que fazer. A segunda coisa que eu sempre observo é que, apesar da gente ser forte nas redes sociais, a gente não uniformiza hashtag e comentários. A esquerda é especialista em tornar uma frase em mantra. Quando eles pegam uma frase, é aquela frase até que aquilo aconteça. E a gente, às vezes, quer pulverizar a opinião quando a gente se esquece de fazer um mantra repetitivo. A pedagogia diz que uma mensagem, não é? Quando você ouve e vê, ela precisa ter 7 vezes a mesma comunicação para 50% das pessoas que ouvem aprender. Então, a repetição ela é didática. A gente tem que aprender. Quando houver um mantra, e a gente está conseguindo organizar as redes sociais nossas, pelos influencers digitais da direita, que o PL tem feito isso muito bem, é só seguir o que o Saltier aqui como líder do PL Jovem do Rio, orientar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir padronizar isso. E por último, que eu quero acrescentar, é que não existe só política com mobilização de redes sociais. Isso. Este é nosso ponto forte. Mas isso não é tudo. A direita temos ainda dificuldade, porque quando há uma manifestação convocada pelo presidente Bolsonaro, parece que todo mundo quer estar lá. Quando é alguém muito estrela, todo mundo quer estar lá. Mas eu quero dar um exemplo para vocês, um mau exemplo, para que vocês entendam o que é mobilização de rua. Se toda sexta-feira você passar lá em frente ao De Paoli, na Rio Branco, com aquela rua ali que eu sei, em frente ao De Paoli, você passar ali, você vai ver uma caixa de som e os atormentados do PSOL, Chico Alencar, Glauber, não sei mais quem, com uma caixinha de som, fazendo política com 20, com 30, com 40 pessoas ouvindo eles. E vocês podem pensar, isso aqui não dá efeito nenhum. Ao contrário, aquilo é pedagógico. Todo esquerdista sabe que aqueles caras estão ali. Não é com multidão que se faz mobilização às vezes. É com rotina, é com perseverança e é com insistência. Isso às vezes falta na direita. Nós somos muito vaidosos das grandes multidões, das grandes manifestações. Nenhuma grande mobilização começa grande, ela começa pequena. Ela começa com a frase, eu desisto, em todo lugar. Ela começa com alguma manifestação com pouca gente. E a gente da direita precisa aprender a valorizar pequenos tijolos que farão que a gente faça a nossa grande construção.
Então eu quero incentivar. Eu hoje estou com 50 anos, daqui a pouco já tenho que passar o bastão para outro. Tá novo ainda, deputado? Não, mas o futuro está aqui. Quem tem gás para estar... E quando eu falo futuro, é o futuro grande, porque vocês já são um presente. Está aqui a prova do Saltier, da comunidade. Negro, não tinha, não é? Quem olhasse assim, mas marcou posição, já é vereador e daqui a pouco estará sendo deputado federal conosco. O que eu quero dizer a vocês? Para sonhar grande, tem que começar fazendo base. E base talvez seja um caixote na sua cidade. Eu não sei qual vai ser a inspiração que Deus vai dar a algum de vocês nesse encontro, mas o que eu quero dizer é que toda mobilização grande, ela um dia começou pequeno. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Deputado Hélio Lopes, o senhor, junto com o deputado Sóstenes Cavalcante, fizeram um trabalho de mobilização muito grande no aeroporto de Brasília, que foi um trabalho de coletar assinatura para a urgência do PL da anistia no Congresso, lá na Câmara Federal. Fala para a gente como funcionou isso, porque às vezes as pessoas falam, baseado naquilo que o deputado Sóstenes disse, que as movimentações, as mobilizações têm que ser sempre gigantes. E não, ali 2 parlamentares fizeram um estrago no aeroporto de Brasília e conseguiram coletar as assinaturas que traria a urgência para o PL da anistia. Deputado Hélio Lopes. Boa tarde a todos. Assim como o Sóstenes, dependendo da rotina do parlamentar, chega final de semana, a garganta dele fica... Mas, primeiramente, parabenizar meu irmão Satier, que, assim como eu, não deixou se vitimizar, não deixou a esquerda falar que tem domínio sobre o negro, porque ele nasceu em comunidade, eu não nasci em comunidade, mas assim como o Satier. E a minha vida não é diferente da dos outros, como a do Satier. Eu, até minha adolescência, eu carregava resto de comida, lavagem na casa dos outros. Estudei escola pública, passei para concurso militar, sem uso da cota racial. Graças a Deus, né? É uma libertação. E eu vejo o Satier, morador de comunidade, com a forma de se comunicar. E quando eu vejo a forma que ele mobilizou os jovens do Brasil com essa pegada para reunir todos vocês como estão aqui. Eu tenho 56 anos, mas sou um jovem. Sou um jovem. Apesar que quando chegar a 60, não vou abrir mão do meu direito de entrar na frente, né? Não vou abrir mão. Mas o que eu quero falar, o Satier está de parabéns da forma que ele está mobilizando os jovens, da forma que ele se comunica. Ele sabe muito bem que eu sou fã dele, sempre falando que Deus abençoe a vida dele. E agora voltando a falar sobre a mobilização. Eu estava em casa, e não é combinado. Aí o líder, Sóstenes, por gentileza, uma salva de palmas pelo trabalho que ele está fazendo. É um guerreiro da igreja do pastor Silas Malafaia, que é um homem destemido, de coragem, e não podia ser diferente. Ele pegou e falou: negão, tu tá onde? Falei: cara, tô em casa. Mas fazendo o quê? Falei: tô em casa. Eu estou indo para o aeroporto. Vamos para lá para encontrar com os parlamentares que estão chegando, que nós temos que colher o restante das assinaturas. Eu não estava nem arrumado ainda. Aí, coloquei a roupa, fui correndo. Quando eu cheguei, ele já estava lá. Ele estava de um lado, eu do outro. O parlamentar chegava. Isso que eu vou falar agora vai linkar com aquilo que o Sóstenes falou sobre roupa suja não lavar na internet. Que nós adotamos? Vinha um parlamentar de esquerda. Bom dia, tudo bem? Boa tarde. Olha, estamos aqui para assinar anistia. Não, nós respeitamos. E adotamos de não vaiar com o pessoal que estava lá,
quem era contra. Parlamentares do nosso partido, por causa, gente, cada um tem uma particularidade. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo CPF. Que loucura seria. Então, um parlamentar nosso, olha, eu não posso nem aparecer aqui na filmagem, eu não posso assinar, vocês estão de parabéns. Adotamos não vaiar. Vocês acreditam que uma boa parte daqueles que falaram que não ia assinar, e nós parabenizamos a atitude dele, entendemos. Depois, acredito que eles assinaram. Eles assinaram. Então, a forma com que você trata as pessoas é muito importante. A forma. Chegou um pessoal da anistia preso, Bolsonaro preso, falando uma opção de besteira, e começou a xingar em frente. Um cara do PSOL, o pessoal no PCdoB, uns 70 anos, falou para ela, olha, chega aqui e fala tudo, mas não xinga o pessoal bolsonarista. Aí eu fui até ele, agradeci a postura dele, falei, poxa, que ele tinha o direito de criticar quem estava ali lutando pela anistia, mas eu falei que gostei da forma que ele tratou respeitosamente. Ele pegou, não vou atrapalhar vocês, saiu, foi embora. Gente, essa luta da anistia, está aqui o pastor Sóstenes, ele sabe que não foi uma coisa fácil. Às vezes, nós temos, eu falo sempre com meus assessores, que todo mundo tem desejo, tem vontade, acha que é daquele jeito. Eu sempre falo, gente, às vezes nós temos que pensar do outro lado por que não assinou. Então, para quebrar esses jovens que ainda tem na esquerda, em vez de falar que ele fez o L, que ele votou errado, fala, eu entendo que você votou no Lula, mas eu preciso de vocês para votar em Jair Messias Bolsonaro em 26. Eu preciso de vocês para votar em Jair Messias Bolsonaro em 26. Hoje, pela parte da manhã, eu estava lá na Via Light. Anistia já, anistia já. E ontem eu conversei com um cidadão, e está meu pessoal ali, que ele falou, Hélio, você tem que comprar uma caixa, eu até parabenizo o Sóstenes, uma caixa, um microfone, e parar no centro e fazer assim como você falou, igual a esquerda. Tem que virar mantra. Anistia já, somos conservadores, tem que ter um mantra. E não existe unanimidade. Martin Luther King, ele falou uma coisa interessante. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas o importante é sempre seguir em frente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Faça um barulho aí pro deputado Hélio Lopes. Nós ainda dispomos de 12 mais 1 minuto